Olá, irmãos, uma boa noite. Que bom estar de volta e poder ser visto pelos irmãos e podermos tratar de assuntos relacionados ao reino de Deus e à sua obra aqui no mundo. Nesta quarta-feira em especial, nós ainda estaremos orando pelos irmãos, por aqueles que estão enfermos. Temos alguns irmãos enfermados com câncer. Devemos agradecer a Deus também, irmãos, porque atingidos pela Covid, que me consta aqui na igreja, com situação de óbito, foram apenas 3 irmãos, 2 irmãos e um mais próximo, e nós louvamos a Deus por isso. Apesar de alguns irmãos terem sido acometidos, mas venceram, saíram vencedores. A propósito, eu quero pedir as orações dos irmãos em favor do nosso querido pastor de Barão do Taquara, pastor Novaes, e a esposa estão acometidos de Covid, trazendo preocupação para a família, para a denominação, para todos nós, amigos, aqueles que amamos aqueles irmãos. Estejam orando, irmãos, em favor do pastor. Eu coloquei na mídia da igreja, mas continuem orando e buscando ao Senhor, porque nós sabemos que Ele ainda tem muito a realizar aqui, e nós esperamos que isso seja possível. Outra palavra que quero trazer aos irmãos é em relação aos trabalhos da igreja. Nós já abrimos o culto presencial pela manhã, no domingo, e a propósito, no próximo domingo nós teremos a ceia do Senhor, e nós esperamos que os irmãos compareçam. Estou sentindo a ausência de muitos irmãos. Precisa fazer a inscrição. Não estamos tendo reuniões plenas, completas, com um grande público, mas estamos filtrando, E o irmão, a maneira de filtrar é o irmão fazer a sua inscrição com a secretaria da igreja. O irmão agora pode fazer pelo WhatsApp da igreja, para facilitar um pouco mais os irmãos que têm dificuldade com as outras mídias. Então, faça o contato, ou o telefone, ligue aqui para a igreja e peça para incluir o seu nome. Há um número, e preenchido esse número, então, o irmão entra numa lista de espera, mas é comunicado para a próxima oportunidade. A propósito, informo também aos irmãos que os guerreiros estão voltando à sua atividade presencial, com todo cuidado. Os irmãos que gostam do grupo, que frequentavam o grupo dos guerreiros, que é o grupo de oração às terças-feiras, entrem em contato com a igreja, na secretaria da igreja, e com a irmã Ruth Areias, ela que lidera esse grupo. Nós tivemos no domingo passado a nossa eleição da diretoria estatutária e a posse. E nós louvamos a Deus, e eu quero aproveitar desse instante para agradecer os irmãos que entraram em contato, que se inscreveram e participaram da nossa assembleia, alguns presencialmente, outros através da mídia. Mas foi muito bom, muito oportuna aquela participação do irmão, e nós louvamos a Deus e oramos agradecendo a Deus por esse compromisso do irmão. Continuamos apelando aos irmãos para as contribuições missionárias e contribuições para a igreja. O seu dízimo, a sua oferta e a oferta missionária. Continue enviando. E a oferta missionária, que é a oferta designada para o PAN ou para um missionário específico, um trabalho específico, por favor, o irmão passe a informação para que a tesouraria da igreja, os irmãos que trabalham na tesouraria, possam se orientar. Oremos ao Senhor e logo a seguir passaremos ao estudo desta noite. Pai querido, nós te louvamos pelo privilégio de exercermos o ministério nesta igreja. Eu louvo, Senhor Deus, o teu nome pela
membresia dessa igreja, pelo empenho dos teus filhos, ó Pai, na tua obra aqui, neste bairro tão querido. Pedimos, ó Pai, que o Senhor esteja abençoando os lares que compõem a primeira igreja batista da freguesia. Porção dobrada, Senhor, da tua graça sobre cada pessoa pertencente a esta igreja e seus familiares. Pedimos, ó Pai, por aqueles que estão enfermos, que estão acamados, alguns irmãos com câncer, pedimos a tua ajuda, lembramos, Senhor Deus, do irmão Aldonor e de tantos outros irmãos que estão vivendo esta situação aflitiva, preocupante para ela e para elas e para a família. Pedimos a tua ajuda. Também pedimos ao Pai em especial, nessa oportunidade, colocamos diante do teu altar, confiados na tua absoluta provisão, a vida do pastor Novaes e da esposa. Dê, Senhor Deus, à igreja a tranquilidade, a segurança, Senhor Deus, neste momento de apreensão, também às filhas e familiares do teu servo. Dê porção dobrada da tua graça. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós estaremos falando nessa oportunidade, como prometido, sobre a salvação, a doutrina da salvação. Quero ressaltar, como tem feito repetidas vezes, que nós não estamos nos aprofundando nas doutrinas que estamos ministrando para os irmãos nas quartas-feiras. Estamos aí apenas dando um panorama, despertando a curiosidade dos irmãos para o exame dos textos e para conhecer melhor estes assuntos que estamos expondo aos irmãos. Quero ler para a introdução, né, desta oportunidade, Efésios 2, 8. Pela graça sois salvos mediante a fé, isto não vem de vós, é dom de Deus. A salvação, meus irmãos, não é resultante de méritos humanos, mas da graça divina. A salvação é uma resultante do amor de Deus, pois Deus nos ama de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida, e vida eterna. Texto de João 3,16. A iniciativa para o resgate e salvação do homem, livrando da condenação eterna, é de Deus. Soberanamente, Deus tomou a iniciativa com respeito à recuperação e salvação do homem, na expectativa de recuperar a humanidade que se havia perdido no pecado. Desde o princípio, logo após a queda do homem, Deus fez promessas referente à vinda de alguém que venceria na tentação, venceria Satanás na tentação e seria, por isso, digno de pagar o preço pela salvação do homem. Convido os irmãos a olharem lá na sua Bíblia, no início da Bíblia, Gênesis capítulo 3, versículo 15. Eu vou ler 14 e 15. Então disse o Senhor à serpente, a Satanás: visto que fizestes isto, maldita és entre todos os animais, sobre teu ventre rastejarás e comerás pó todos os dias da tua vida. E aí o texto que me interessa e quero destaque para ele. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Ele, no caso Jesus, te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. A figura aí do traidor. Tu serás aquele que vai traí-lo.
Deus sempre teve em vista abençoar toda a raça humana. É verdade, ele escolheu homens, famílias, uma nação inteira para este fim, porém o objetivo divino ao escolhê-los foi sempre o de estender as suas bênçãos até os confins da terra. E aí destaco o texto de Gênesis capítulo 12, versículo 2 e 3. E disse Deus a Abraão: farei de ti uma grande nação, te abençoarei, engrandecerei o teu nome, tu serás uma bênção, e todas as famílias da terra serão benditas, serão abençoadas por ti, por meio de ti. Gênesis capítulo 12, versículos 2 e 3. Meus queridos, nós observamos dessa promessa a Abraão que o propósito de Deus visava mais do que abençoá-lo e a sua família, a nação de Israel, mas a todas as famílias da terra. A encarnação e a propiciação de Jesus, a encarnação e a propiciação de Jesus constituem na maior prova de amor e da boa vontade de Deus para a salvação da humanidade. Pela encarnação, Jesus tornou-se um filho da raça humana, um humano, como ele dizia, o filho do homem, para que o seu feito propiciatório pudesse lançar as bases de uma salvação universal. A salvação por Deus oferecida é para todo aquele que quer ser salvo. O firme propósito de Deus é oferecer a salvação a toda a humanidade, sem, contudo, tolher a liberdade do homem no tocante a aceitá-lo ou rejeitá-lo. Ele oferece, a salvação do homem é caríssima para Deus, mas o homem tem liberdade de aceitá-la ou rejeitá-la conforme seu livre arbítrio. Deus criou o homem com o livre arbítrio, e este legado continua a fazer parte da natureza humana. O homem foi criado assim, ele é por natureza livre. Ele que decide, que resolve sobre os seus atos. E isso o faz responsável, naturalmente, pelas escolhas que faz. A Bíblia ensina sobre a liberdade do homem, sem deixar de destacar a soberania de Deus. Tanto uma quanto outra são importantíssimas e se relacionam no tocante à salvação da alma humana. Segundo a Bíblia, Deus oferece a salvação e o homem livremente aceita ou a rejeita, como queira. E é assim que operam, sem conflitos, a soberania de Deus e a liberdade do homem. Essa foi a introdução. Agora vamos ao primeiro ponto, a condição do homem perante Deus. Não se pode compreender perfeitamente a doutrina da salvação sem saber a condição do homem diante de Deus, do Deus que oferece a salvação. Diante de Deus, aquele que oferece a salvação, todo homem é um pecador, e como pecador é um homem morto. O homem, apesar de ter sido criado puro e bom, com todas as suas tendências e inclinações para o bem, caiu e perdeu a sua semelhança original com o Criador. Paulo disse que o homem perdeu a glória de Deus e foi considerado espiritualmente morto e condenado ao castigo eterno. A morte espiritual é análoga à morte física.
Na morte física, a alma abandona as atividades físicas e temos a separação entre alma e corpo. Quando dizemos que alguém está morto, está subentendido que o corpo está inerte, sem alma, sem espírito. Na morte espiritual, o Espírito Santo afasta-se, deixa a alma e o espírito homem e este morre espiritualmente. Cessa as suas funções humanas para Deus, deixa de existir para Deus. É isso que o pecado faz. Separa o homem de Deus, e o espírito humano do espírito de Deus. E, biblicamente, ele é considerado morto. Acerca da salvação, destaca-se o fato de que Deus está sempre disposto a conceder ao homem vida e vida eterna. O homem pecou voluntariamente contra Deus, ofendeu com a sua atitude desobediente, mesmo avisado que tal atitude produziria morte espiritual, morte no pecado. E para que essa morte não se tornasse eterna, Deus, na pessoa do seu unigênito Filho, veio a este mundo e tomou o lugar do homem, recebendo sobre si o castigo da morte espiritual e física que os homens mereciam. Marcos 15, 34, 37, registra o seguinte: então, por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou do alto da cruz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que se traduz: Deus meu, por que me abandonas? E com grande brado, tudo está consumado, e expirou. Deus meu, por que me desamparaste? O Espírito Santo, Espírito de Deus, afasta-se do espírito humano de Jesus, morte espiritual. E a seguir, Jesus morreu fisicamente, porque expirou. Duas coisas são determinantes para a salvação do indivíduo. Dois são os elementos que determinam a salvação do homem: a chamada divina ao pecador e a convicção do homem de que é pecador. Entende-se como chamada de Deus ao pecador a pregação do Evangelho. Através da pregação do Evangelho, Deus chama todos ao arrependimento. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Romanos 10, 13 a 17. Pregação é a proclamação do Evangelho, explicando ao homem as coisas essenciais à salvação. E isso pode ser feito de muitas maneiras. Convicção do pecado é o resultado da ação do Espírito Santo na alma e espírito humano, convencendo-o da culpa e dando-lhe conhecimento da condenação que pesa sobre o culpado de pecar. A convicção não acontece apenas no intelecto, na alma humana, porque a obra do Espírito Santo é mais do que simplesmente intelectual. Ela abrange a todo o ser humano nos aspectos da alma, do corpo e do espírito. Ela abrange a todos os seres humanos, em todo o ser humano. É o Espírito Santo que, após o homem ouvir a mensagem do Evangelho, lhe dá convicção de que ele despreza a justiça divina e não somente será julgado, mas já está condenado. João 3,36, aquele que não crê já está condenado, e Hebreus 4,12, ao homem está determinado morrer uma vez,
vindo depois o juízo. Textos que nos falam sobre a responsabilidade que todos os homens têm de responderem diante de Deus por suas vidas, pelos seus atos, suas obras. É o Espírito Santo que, trabalhando na alma e no espírito do homem, o convence do juízo que haverá quando a justiça de Deus será exaltada sobre todo aquele que creu e se arrependeu, e a condenação será pronunciada sobre o pecador condenado, aquele que não creu, não aceitou. E aí, leio o texto de Mateus 24, os irmãos podem ler de 34, 41 e Apocalipse 20, 15. Eu vou juntar os textos. Então dirá o Senhor a todos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, e ordenará a todos que estiverem à sua esquerda: afastem-se de mim, malditos. E todo aquele que não for encontrado o seu nome no livro da vida será lançado no lago de fogo. Repito, Mateus 25, 34, 41 e Apocalipse 20, versículo 15. Agora, vamos ao segundo ponto. Como alcançar o status de salvo? Como alcançar o status de salvo? A salvação, meus queridos, envolve ação por parte do homem e por parte de Deus. Já disse, a iniciativa é de Deus, mas também requer a ação por parte do homem. O homem, pela fé, crê, e o Espírito Santo o regenera. Há na salvação uma íntima cooperação entre Deus e o homem. A parte que toca ao homem na salvação da sua alma refere-se ao arrependimento e à conversão. Sem arrependimento não há salvamento, não há conversão, e sem conversão não há salvação. Vou repetir mais devagar esse pensamento aí, que eu acho interessante. Sem arrependimento não há salvação, não há conversão. Você precisa arrepender-se para se converter. E sem conversão não há salvação. O que é arrependimento? Vamos ver agora as palavras em separado. O que é arrependimento? Arrependimento é uma mudança na maneira de pensarmos e agirmos com relação às nossas atitudes pecaminosas e em relação a Deus. Então, eu mudo a minha maneira de pensar e agir em relação ao pecado e mudo a minha maneira de agir em relação a Deus. Se antes eu era desobediente, agora passo a ser obediente. Se eu era um rebelde, agora eu sou alguém que atende, faz, quer, ama a Deus. Arrependimento é uma mudança na maneira de pensarmos e tratarmos o pecado que tão próximo nos rodeia e na maneira que nos comportamos diante de Deus. A pessoa arrependida encara a vida sob um novo prisma e transforma a sua maneira de pensar, o seu modo de pensar e de agir. O verdadeiro arrependimento envolve a pessoa toda, todo o seu ser, toda a sua personalidade. Não significa apenas uma mudança de pensamento. O homem arrependido verdadeiramente adota novas atitudes, um novo estilo de vida relativamente ao pecado e à vida. Ele deixa de fixar-se nas coisas terrenas deste mundo para pensar nas coisas celestes no mundo por vir. Antes de arrepender-se, o homem só quer fazer a sua própria vontade, quer dirigir-se a si mesmo, quer andar em seus próprios caminhos, viver o seu próprio estilo de vida.
O arrependido quer fazer a vontade de Deus, quer ser dirigido por Deus, porque está convencido de que a vontade de Deus tem supremacia à sua vontade. A direção de Deus é melhor do que a sua vontade, até então subordinada à sua vida. O homem arrependido toma a atitude de abandonar o pecado para seguir a Jesus. O arrependimento é, portanto, o primeiro passo na direção indicada por Jesus para se alcançar a salvação. O homem arrependido odeia o pecado, almeja livrar-se dele, quer renunciar ao pecado. Quando isso acontece com o homem, é sinal que o Espírito Santo já começou a obra de regeneração na sua vida. Meus queridos, Deus só perdoa o homem quando este se arrepende. O que é conversão? Conversão é o ato do pecador arrependido abandonar o pecado para seguir a Jesus, aceitando-o como seu Salvador. Boa parte da minha vida fui militar e graduado e eu cansei de atender ou comandar, meia volta a volver, mudança de direção. E lá dentro da nomenclatura militar, entendíamos que aquilo era uma conversão. Uma conversão. Conversão na direção da tropa, conversão na direção do pelotão. Uma conversão. Direita, esquerda, vou ver, meia volta, vou ver. Mudança. Então, conversão é a manifestação visível de que a graça de Deus está operando na vida do indivíduo arrependido e de que ele está salvo. Então, é pela conversão, pela mudança de vida que eu posso testemunhar que alguém está salvo. Não posso garantir, porque não estou vendo a alma, o pensamento, ele pode estar camuflando uma atitude pessoal, espiritual, interna, mas diante de Deus isso não acontece. Mas na prática, né? É exatamente na conversão de vida, na mudança de vida operada na pessoa que nós entendemos que nós dizemos que ela é uma pessoa salva. Mas a conversão é também um ato praticado pelo próprio homem que escolhe um novo estilo de vida, em resposta aos apelos, aos ensinos da palavra de Deus, para um padrão de vida longe, separado do pecado. Deixa eu arrumar esse pensamento aí. A salvação, ela acontece por uma ação do Espírito Santo no coração do homem. O homem se arrepende, Deus age através do Espírito Santo, pelo Espírito Santo, no coração do homem, e este então abandona. É o homem que faz a meia volta, é o homem que volta as costas para o pecado e a frente para Deus. Então aí, esse é redizendo que a conversão é um ato praticado pelo homem que escolhe um novo estilo de vida em resposta aos apelos, aos ensinos da palavra de Deus, escolhe um padrão de vida longe, separado, distante do pecado. Em suma, conversão é o ato de abandonar o pecado e aproximar-se de Deus. Geralmente o termo conversão é usado para explicar aquele primeiro momento no qual o pecador arrependido decide abandonar o pecado para seguir a Cristo. A conversão envolve arrependimento e inclui o ato do pecador deixar o pecado, os caminhos mudando, para entregar-se a Cristo e seguir pelo caminho que é Jesus para ter vida. Não dá para entender pessoas que se dizem convertidas, e a gente vê isso dentro da igreja,
sem querer abandonar, sem querer virar as costas para o estilo de vida mundano, principalmente esse estilo de vida moderno, mundano, moderno que aí está. O pecador precisa arrepender-se para converter-se e precisa converter-se para regenerar-se. Regeneração é a mudança radical operada pelo Espírito Santo na vida, na alma humana convertida, na qual a disposição moral do homem se assemelha à de Deus, tornando o homem arrependido e convertido, unido a Jesus Cristo. Só o Espírito de Deus pode regenerar o homem. O homem, em sua natureza meramente física e emocional, não tem força, não tem capacidade para regenerar. A transformação da natureza humana para torná-lo, ou tornar a natureza humana à imagem e semelhança de Deus, readquirindo a glória da qual foi destituído no Éden, só pode ser realizada pelo Espírito Santo. Regeneração é a mudança radical na disposição e natureza moral humana, numa ação do Espírito Santo nas faculdades do homem, especialmente as faculdades morais, que são a consciência e a vontade, sem deixar de atingir também, é bom que se diga, o poder que o homem tem de pensar, querer, sentir, reter na memória, que são poderes básicos da personalidade humana. A mudança da consciência do homem regenerado é tão radical que o homem se sente uma nova criatura, com uma consciência nova. No homem natural, consciência é a mudança. No homem natural, a consciência é mundanizada, na qual o ego é o centro da sua vida. Um homem arrependido e convertido, ou no homem arrependido e convertido, existe a consciência do pecado, e o pecador se vê em débito diante do Senhor. Então, inicia-se imediatamente a conversão, o processo da regeneração, e o homem em débito para com Deus torna-se consciente de que é Jesus, seu remidor, e se contempla agraciado por Deus. O homem regenerado não mais faz tanta questão de satisfazer a sua própria vontade, mas a vontade de Deus. O regenerado pensa diferente, sente de modo diferente, quer de modo diferente. É por isso que a Bíblia afirma que quem está em Cristo é nova criatura. Na regeneração, teologicamente, o homem nasceu de novo, é uma nova pessoa. Na regeneração, o homem une-se a Cristo. É importante não nos esquecermos disso, pois nele, em Cristo, passamos a viver, nos mover e existir. Em Atos 17, 28, encontramos a seguinte situação que reforça meu argumento sobre a regeneração. Nele vivemos, nos movemos e existimos. Repito, é o Espírito Santo quem regenera a alma humana. Só o Espírito Santo regenera o homem. Vamos ao terceiro ponto, justificação para a salvação. O pecador arrependido só é salvo por causa da justificação por meio da redenção que há em Cristo. Justificação é o ato em que Deus declara o pecador arrependido, convertido e regenerado, livre da condenação e restaurado à graça divina. Romanos 8, 1 a 4, diz o seguinte: nenhuma condenação há
para aqueles que estão em Cristo Jesus e andam segundo a orientação de Cristo e não segundo a carne. A justificação acontece quando o homem crê em Jesus e o aceita como seu Salvador. Ela acontece, dá-se uma só vez na existência cristã do crente. É bom que se esclareça e tenhamos isso sempre em mente. Ninguém é salvo hoje, perde-se amanhã, torna a ser salvo, torna a se perder. Vou repetir. A justificação, ela só acontece na experiência do crente uma vez. O salvo, liberto da condenação do pecado, é restaurado à graça de Deus, vive essa experiência uma única e permanente vez. A relação estabelecida pela justificação entre Deus e o homem é eterna. A justificação, além de nos libertar da condenação, ainda estabelece entre nós e Deus um grau de relação que só existe, só é possível entre pai e filho. É a certeza da justificação que garante-nos o direito de livre acesso à presença de Deus. É a justificação que concede-nos ter comunhão com Deus como Pai, um Pai que é justo, um Pai que é bom, amoroso e puro. João 14, 2, João 14, 12, diz o seguinte: mas a todos quanto o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder, a prerrogativa de se tornarem filhos de Deus. Ser justificado e ser salvo não é aceitar um credo, uma doutrina, ser membro de uma igreja. Muitos pensam que é isso. Vou repetir: ser justificado e ser salvo não é aceitar um credo, uma doutrina, ser membro de uma igreja, pertencer à primeira igreja batista de freguesia, mas é ter e manter uma relação de comunhão espiritual com Deus, como membro da igreja de Cristo, vivendo em santidade e distante do pecado. Este ensino está claramente explícito nos evangelhos. Jesus disse: se alguém é meu seguidor, obedecerá a minha palavra, e meu Pai o amará, e nele faremos morada. João 14, 23. E ainda há um outro texto que quero citar. 1 João 2, 6. Aquele que afirma estar nele deve andar como ele andou. Se você está em Cristo, deve aproximar a sua vida, o seu comportamento de vida, à maneira como o Senhor andou neste mundo. Jesus veio também para nos dar o exemplo de como andar neste mundo, como ser santo aqui e como vencer as tentações aqui. Jesus foi tentado em tudo quanto eu e você somos tentados, mas ele venceu. E por isso ele tornou-se digno de morrer na cruz como justo por nós, os injustos. Vou para a conclusão. A vitória espiritual completa, o crente não a alcança aqui, neste mundo. Eu fiz referência agora, segundos, ao nosso andar maneira de andar e citando Jesus como exemplo. Jesus é o nosso exemplo e nós devemos nos esforçar para alcançarmos a estatura, a maneira de ser do varão perfeito. Mas devo confessar que a vitória espiritual completa não conseguimos alcançar aqui neste mundo.
Enquanto aqui na Terra, nós, os crentes, ainda lutamos contra a natural inclinação humana para pecar. Desde o nascimento até a morte, o crente tem que lutar. Observe, tem que lutar. Ora sendo vitorioso, ora sofrendo derrota, tendo altos e baixos, nesta sequência de nossa luta pela regeneração e na busca de santificação. Quando um crente se liberta do pecado e alcança o seu ideal de restauração e santificação? Quando? Por certo, não será nesta vida, não será aqui, aquém da sepultura, mas certamente na vida além, quando alcançarmos o estágio de livramento completo do pecado. O crente resgatado do pecado, salvo e regenerado, aquele que foi e está justificado por Cristo, logo após sua morte física, entra no estado de pureza, pureza perfeita, pureza absoluta, absoluta glorificação, completamente livre do pecado, sendo declarado santo. É lá, perante o trono, que nós seremos declarados santos. O crente, logo após a sua morte física, passa a viver num novo ambiente puro, perfeito, na presença de Deus, onde tudo é puro, santo e perfeito. Quando o crente chegar a esse ponto da sua existência espiritual, ele também se tornará puro, santo e perfeito, o que significa que todos os seus poderes serão santificados, assim como todas as suas faculdades, tais como pensar, querer, consciência própria, direção e decisão própria, que estarão voluntariamente submissas à perfeita e pura vontade de Deus. Nenhum pensamento mau permeará a nossa mente, nenhum mau desejo, nenhum sentimento perverso, porque cada um de nossos poderes estarão em plena harmonia com a perfeitíssima santidade de Deus. Lá, na vida além, o salvo terá o poder de só pensar e só querer o bem. E isto só será possível pela perfeita regeneração do nosso caráter, que se inicia aqui, na parceria homem e Espírito Santo. Queridos, paramos por aqui e no próximo estudo, então, estaremos abordando a doutrina sobre o Espírito Santo. Estaremos olhando, repito, não vou me aprofundar muito nessa doutrina, ela é muito rica, mas estarei, na verdade, falando sobre o Espírito Santo, porque falamos da sua ação agora na nossa regeneração, conversão, regeneração, etc. E vamos conhecer o Espírito Santo, que é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Encerro, então, fazendo uma solicitação que há algum tempo não faço, né? Não deixe de compartilhar esse vídeo com alguém e deixe lá, né, o seu registro, se gostou ou não, o seu like, né, se gostou ou não gostou do nosso estudo. Se não gostou, fique à vontade de ligar para mim e dizer o que não compreendeu, o que não gostou e por que não gostou, né? Fique à vontade, eu sempre digo isso para vocês, mas não deixe, inclusive, de compartilhar o seu vídeo com amigos, com irmãos de outras igrejas, com pessoas que você ama e quer bem. Oremos encerrando o culto e o estudo desta noite. Pai, te agradecemos pelo privilégio deste encontro e nós agradecemos a vida daqueles que estão trabalhando com esmero, carinho e amor para que isto possa acontecer.
Pedimos pela vida do Mateus, da Juliana, da Bia, da Ângela, da Ana Cláudia e tantos outros que estão envolvidos, ó Pai, com a administração e com as questões do culto e dos estudos de nossa igreja. Louvamos por essas vidas. Agora, ó Pai, abençoa-nos no restante desta semana, permita-nos a Tua presença em nossas ações, ou que hajamos, que vivamos segundo o Teu querer. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, sejam sobre nós e sobre todo o povo de Deus. Amém. Oi, pessoal. A gente vai falar no Panorama Bíblico de hoje da primeira carta de Tessalonicenses. Tessalônica era uma cidade ali da Grécia, na Macedônia. Foi visitada por Paulo junto com Silas e Timóteo na sua segunda viagem missionária. E ali eles fundaram uma igreja com muitos cristãos oriundos do paganismo que predominava entre os gentios. Paulo ele estava em Corinto quando escreveu essa carta aos Tessalonicenses. Ele começa ali agradecendo a igreja, porque eles tinham uma fé, uma firmeza na fé, eles apresentavam essa firmeza na fé, o compromisso e santidade na igreja, dando assim exemplo para as outras igrejas da região, da mesma forma como Filipenses foi uma referência. Ele segue na carta exortando os Tessalonicenses a viverem em santidade, pureza, pois eles estavam voltando à imoralidade do paganismo e desrespeitando a liderança, que era um problema comum nas igrejas que Paulo fundou na região. Defende ali o seu apostolado das críticas em relação à sua conduta e consola os irmãos de Tessalonicenses pela perseguição que havia matado muitos dos familiares desses irmãos. Ele destaca ali pontos sobre a volta de Jesus, orientando a igreja a viver a conduta cristã no presente, pois alguns estavam deixando até de trabalhar, porque Jesus iria voltar. Então ele teve ali uma carta fazendo correções, exortando os irmãos a respeito disso. Não que a sua leitura seja abençoada.